Mas eu sempre digo assim, existem presentes que Deus... Até eu falo de presente também, tem muitas pessoas hoje, existem muitos presentes amaldiçoados, né? Eu conheço muitos casos, presente alimentar. Quantas pessoas eu falo, às vezes eu estou orando pela pessoa, o senhor me mostra, ó, cuidado, você ganhou isso. No outro dia tem uma moça na igreja, uma irmã, ela faz parte da nossa diaconia, e ela pediu para mim orar pela netinha dela. Eu falei assim, a sua netinha recebeu um pingente. E nesse pingente tem uma obra de feitiçaria que foi feita. Ela arregalou os olhos de coruja e falou assim, é verdade, pastor. Ela trouxe, se desfazemos daquilo, porque a menina estava com muita enfermidade. Tem presente disfarçado de enfermidade. Tem presente disfarçado de miséria e falência. Tem presentes disfarçado de contenda e divisão. Tem presente disfarçado, muitas vezes, de destruição familiar. Aí a pessoa tem que ter um discernimento, tá? Do que ela está recebendo. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o que você está recebendo das pessoas. Porque muitas vezes aquilo tem algo maligno, demoníaco para tocar na sua vida. Não sei se o pastor já teve uma experiência como essa, mas a gente já pegou muitos casos assim. Concordo. E principalmente, e até é importante esse assunto, porque nós estamos falando de um mês que comemora-se o Halloween. Dia 12 de outubro, que é o dia do meu aniversário, na Bahia, é comemorado o Cosme e Damião. E por muitas vezes, nessa data, principalmente nesse mês, o mês todo, é entregue nas mãos das crianças, sim, balas, dão doces. E geralmente é oferecido, né? E beiji. Então, assim, na realidade, o Cosme e Damião é uma entidade, tá? Existe uma permutação de identidade. Então, por exemplo, pessoas que receberam o nome de Cosme ou Damião são pessoas que vão ter muitos problemas de enfermidade. Está lá no Salmo 115, verso 5 e diante. O ídolo nada é, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram. E semelhante a eles são todos aqueles que o adoram. Ou seja, a maldição da idolatria é a permutação da identidade. Toda pessoa que é idólatra, ela se torna semelhante ao seu ídolo. Perceba, isso pode acontecer com pessoas. Você conhece gente no povo de Deus que é idólatra de pessoas da igreja? Sim. Perceba que ela vai ter os mesmos comportamentos. Porque é a maldição da idolatria, a permutação de identidade. Troca, ela recebe a identidade do seu ídolo. Ela recebe a identidade daquela pessoa que ela adora, ou do ser que ela adora. Exemplo, já viu gente idólatra de Bob Marley? Sim. Como que a pessoa é? Maconheiro. Maconheiro. Você percebe? Ela recebe a identidade daquele... Cosme e Damião são entidades que tocam nas pessoas com doenças. A maioria das pessoas que a gente trata e que já tiveram problemas com essa entidade, tiveram problemas estomacais, tiveram problemas de saúde. Agora... Halloween já é uma outra situação. Por quê? É dia 31 de outubro. Inclusive, vou fazer até uma live sobre isso, sobre o assunto, porque as pessoas vêm... Olha só, é sutil. Um dia eu tive uma guerra espiritual muito grande na madrugada. E olha que interessante. Eu via uma criança parecida com meu filho dentro da cozinha. E eu olhava assim, eu falava assim... Eu te conheço, você não é o meu filho. E já voava em cima daquela criança. Só que aí eu olhava, eu via duas mulheres assim, eu moro em um apartamento, do lado de fora do apartamento. E eu falava, e essas entidades eram entidades personificadas no fenotipo de pessoas, de modo que eu aceitasse a entrada delas dentro da minha casa. E eu olhei assim, eu falei assim, você não é a pessoa que eu conheço. E daqui a pouco queria entrar na porta. É como se eu tivesse uma visão panorâmica de tudo, de frente e de trás. E as entidades, não eram uma somente. Elas queriam entrar de qualquer jeito na minha casa. Não me pergunte o porquê. É o que eu falei, que às vezes a guerra espiritual ela é desleal. Eu só sabia que ela queria entrar. E eu guerrei a noite toda e eu não permiti. Quando eu acordei de manhã, uma irmã me ligou. Rogério, eu estava orando por você na madrugada. Intercedendo por você. E o Senhor me mostrou você na porta da sua casa, gigante, com espada, com escudo, porque o Senhor te deu autoridade para vencer uma batalha que você estava tendo na madrugada, na sua casa. Que forte. Que forte. Só que tem um detalhe. Lembra que o inimigo queria entrar em casa? Sim. Naquele mesmo dia, uma criancinha, era período de Halloween, veio, eu não estava em casa, quem estava era a minha esposa, não sei se ela vai lembrar dessa situação. O menininho veio falar assim, doces ou travessuras? Não foi, prendas. Você pode me dar uma moedinha para mim, para a questão de bebida da... Lembra a situação? Foi na festa de alguma coisa assim.
Ó, como que o inimigo quer entrar na nossa casa. A festa junina, eles deram cartelinho. Isso. pras crianças. O menino falou assim, você não pode me Essa dar Miss Caipirinha. Miss Caipirinha. Eu falei assim, eu não posso, porque eu vou financiar algo espiritual que é contra a palavra. E eu vou dar legalidade para o inimigo agir dentro da minha casa. O inimigo, ele é sutil. Então, quando chega Cosme e Damião, quando chega essas festas, festa junina, festa de Halloween, ele quer entrar na nossa casa. E hoje, ainda mais com a questão escolar, porque a questão escolar, as crianças elas estão sendo bombardeadas. No outro dia, o meu filho chegou, eu estava, como sempre, escrevendo um livro na madrugada lá no sofá, sentado escrevendo, daqui a pouco e começou. Eu falei, mas o que acontece? Eu percebi no espiritual que ele estava muito agitado. E aí eu falei para minha esposa, vou começar a interceder. Ela falou, tá bom. Aí de manhã ela acordou e falou assim, vou ver algo porque ele ganhou um presente na escola. Quando foi ver, era uma boneca chamada Bayomi. Primeira coisa, como que se dá uma boneca para um menino? Já tem algo... De estranho, né? De estranho. Segundo, chamada Bayomi. Quando você vai pesquisar a boneca Bayomi, primeiro é uma boneca de retalhos dos escravos, regida pelos orixás. É como se fosse um boneco de voodoo. É bem parecido, inclusive, tá? É um boneco de pano retalhado. São retalhos, faz um boneco de pano. Parece, inclusive, se colocar os alfinetinhos ali, parece boneco de voodoo. E ali a gente desfez. Pastor, como que eu desfaço isso? Queima, passa pelo fogo, arranca da tua casa. Meu filho ficou normal. Então, assim, entenda, o inimigo ele quer entrar na nossa casa. Mas ele entra através dessas festas. Então, dentro desse pensamento aí, é inadmissível um filho de crente, de cristão, participar dessas comemorações do Halloween, por exemplo. As escolas vão pedir agora para os filhos ir vestido de bruxo, de bruxa, né? Eu já vi igreja fazendo festa de Halloween. Tem. Pelo amor de Deus, uma igreja que faz festa de Halloween tem que se converter 2 vezes. Por quê? Porque tem uma entidade ali regente. Existe um calendário, inclusive, ocultista. Festa de Halloween tem muitas questões espirituais envolvidas. É festa dos mortos, está ligado à invocação de morte. Então, pessoas que fazem festa de Halloween na sua casa, na igreja, estão invocando espírito de morte para dentro da sua igreja, para dentro da sua casa. Então, assim, é inadmissível um servo de Deus que preza pela palavra de Deus participar de determinadas festas. A gente, como um servo de Deus, eu não posso deixar o meu filho, a minha filha, se vestir de bruxo. Eu não posso. Até porque isso é condicionamento para eles entrarem no satanismo. Eu não sei se você sabe, tudo é condicional nesse mundo. Tudo é condicional. Eles condicionam as pessoas a aderirem determinadas práticas, determinadas religiões. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem. Eles fizeram doces de Halloween de perna, de olhos, de rins, de genitais. Aí a criança come, ela acha aquilo... Nossa, que legal. É uma orelhinha. Tô comendo. É um olho. Só que tem um detalhe. Tá tirando o senso de pudor da criança. O que vai acontecer? Quando uma pessoa convidar aquela criança, que não é mais criança, já é um adulto, para iniciar no satanismo, ele já perdeu aquela proteção. Por quê? Porque ele foi condicionado a vida toda. Sabe aquele pai... já vamos entrar em um outro assunto. Bom. Sabe aquele pai... que fica pelado na frente da filha? Sim. Que fica nu? É pecado isso. Porque ele tira o senso de pudor da criança. Mas tu fala pelado, despido totalmente? Despido. Totalmente. Tem pai que fica despido totalmente. Ou só de cuecão. Mas o que acontece? Ou pelado mesmo. Tem mãe, tem pais que tomam banho com os filhos. Isso é grave. A Bíblia diz, não verás a nudez. Está lá Levíticos 18, você vai ver. Tudo bem, tá? A conotação ali também é de sexualidade, mas a questão também é visual. Por quê? Porque uma criança que vê o pai ou a mãe nua, o que vai acontecer? É o que eu estou tentando explicar do satanismo. Ela perde o senso de pudor. Quando um homem ficar nu na frente dela, ela não vai ter bloqueios contra aquilo. Por quê? Ela já viu a vida toda. Então, a gente tem que fazer o quê? Criar cercos de proteção na vida dos nossos filhos. A gente tem que ir ensinando eles, mostrando para eles, isso aqui acontece isso aqui é dessa forma. A minha esposa, a gente tem uma cultura
de sempre pegar os livros da escola e ficar observando quais são os ensinamentos. Você não tem ideia do nível de ocultismo, de satanismo e de sexualidade ilícita que estão nesses livros. E hoje não é nem mais por mensagens subliminares, né? É de forma explícita mesmo, né? Mensagem subliminar, acho que já passou um pouco. Hoje é explícito. Sem censura. Sem censura. Mas voltando a essa situação do Halloween, só para a gente fazer uma abordagem legal sobre esse tema que nós estamos neste mês, de forma inconsciente, por ignorância, às vezes os pais não sabem, mas permite. Por exemplo, eu moro em um condomínio e no condomínio agora crianças vão se preparando para sair nas portas pedindo doce ou travessura, aquela ideia toda. De forma inconsciente, que estão na ignorância, os pais permitem essas crianças fazerem isso. Mesmo na ignorância, mesmo de forma inconsciente, está dando brecha para espíritos? Pastor, eu vou te responder te fazendo uma pergunta. E aí cabe a cada um que está nos assistindo responder. Se eu inconscientemente colocar agora veneno na sua água, você vai beber? De forma inconsciente, se eu não faria isso, eu faria. Inconsciente, depende. Tem gente que muitas vezes ela não sabe o que ela está fazendo, igual você está falando. Ah, fui lá, peguei um negócio errado, coloquei. Tá. Só que vai matar aquela pessoa. E aquela pessoa que vai receber aquela consequência, ela vai ter problemas. Ela vai ter situações. Então, hoje, o que acontece? Quando a gente quebra um princípio espiritual, o princípio nos quebra. Sim. Essa é a grande verdade. Então, hoje, a gente tem que criar esse cerco de proteção na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque a satanização infantil está muito grave. Inclusive, é o que eu estou dizendo, eles estão fazendo isso dentro das igrejas. Os portais estão abertos, né? Principalmente agora em outubro, tem muitos portais.